Olá, boa noite, meus amigos do Facebook. Hoje a gente fazendo aqui a live nossa de segunda-feira, aqui de casa. Essa questão da pandemia, né? Dentro do escritório a gente faz com, com mais canais, né? Utilizando além do Facebook, a TV Seu Web. Hoje a gente não vai conseguir transmitir por os outros canais, Instagram, o próprio YouTube e outras redes, e além do mais dos convidados. Mas para não deixar vocês que já estão acostumados e muita gente já perguntando das nossas lives de segunda-feira, resolvi fazer hoje aqui de casa mesmo. Estou aqui emprestando o quarto do meu filho para a gente fazer de um assunto interessante, que inclusive liberou hoje a consulta do saque emergencial do fundo de garantia. Então, meus amigos, peço desculpa àqueles que me acompanham pelo Instagram, e até tô vendo o nosso amigo Esmeralda aqui também. Eu não consegui configurar os outros equipamentos aí para estar transmitindo. Mas aí a gente, após finalizado aqui, a gente tenta disponibilizar os vídeos gravados nos outros canais que a gente costuma também transmitir simultaneamente, né? Lembrando a todos, o nosso Instagram, Carlos Hayashida, Dr. Carlos Hayashida, nosso Facebook, Carlos Hayashida, e também que sigam a nossa página no Facebook, que a partir de algumas lives para frente a gente vai começar a transmitir pela página, né? Uma vez que o perfil ele é um pouco limitado, que só aceita aí 5.000 amigos. E aí, graças a todos vocês que sempre comigo aqui, compartilhando, divulgando as nossas lives, tem tido um resultado bastante bacana e aumentando aí significativamente a quantidade de seguidores que eu tenho. Então por isso a gente já planejou aí, a gente já está postando algumas notícias muito aí sobre direito do trabalho, direito eleitoral, que são as duas áreas da minha maior atuação, mas também trazendo algumas pautas importantes, né, como a presença da Cirlei Teis, falando sobre violência doméstica, a questão do auxílio emergencial, alguns benefícios previdenciários com o doutor Daniel, nosso amigo Gataz, a gente conversando um pouco sobre decisão do STF, segunda passada com a presença do meu sócio Getúlio, bastante visualizações ali do pessoal falando das questões dos contratos bancários durante a pandemia, e nós vamos tocando até acabar e que acabe logo essa pandemia, trazendo assuntos afeto a esse momento que a gente está vivendo. Importante a gente passar a informação para aqueles que nos seguem, principalmente nos problemas que acabam carretando no momento, né? Para ser oportuna. Esse é o grande objetivo nosso, passar um pouco do nosso conhecimento para vocês, dentro de matérias atuais, matérias que realmente está acontecendo aí. Inclusive hoje já convido a todos, já escrevi um artigo sobre esse assunto de hoje. Confesso que estava meio querendo não fazer essa transmissão hoje, por conta que a gente não ia conseguir transmitir para todos os canais que a gente costuma fazer. Mas, pois bem, mantendo aí a lealdade com vocês que estão aqui nos seguindo. Vejo aqui nosso amigo Zica presente, Wagner Ramos, minha irmã Twig, bastante gente aqui já nos assistindo. Dr. Rafael Molina, várias pessoas que continuam acompanhando o nosso trabalho. E pessoal, eu já coloco aqui também para a gente colocar um pouco, para vocês colocarem as pautas que querem ser discutidas, né? Inclusive algum convidado especial que venha trazer um assunto, se a gente não tiver um conhecimento suficiente para transmitir para vocês, a gente também deixa esse espaço para passar. Confesso aí que ultimamente a gente tem estudando muito a questão eleitoral por conta da questão da alteração de data, né, um possível adiamento das eleições. O ministro Barroso aí já em entrevista semana passada, amanhã tem uma reunião que vai falar
junto com os presidentes das câmaras, né, da Câmara Federal e do Senado, a respeito da janela de 15 de novembro até 20 de dezembro, para alterar as eleições de 4 de outubro, mas não é um ato simples, precisa todo de um aparato dentro do Congresso para passar uma votação nas duas casas, né, com aprovação em 2/3. Então é uma pauta que a gente vai render e a gente vai esperar ansioso aí a reunião de amanhã e provavelmente segunda-feira nós vamos estar aqui falando sobre isso. Sobre hoje, meus amigos, o que é importante falar para vocês, até porque todos sabem que eu sou advogado trabalhista, né? Tenho atendido bastante empresas e funcionários, e aí inclusive muitos questionando dessa questão da pandemia, da falta de renda que possui e algumas medidas que o governo vem fazendo, principalmente para colocar o que? O capital em giro. A economia está em baixa, o isolamento social, e ele tirou as pessoas da rua para não aumentar a curva da pandemia, mas contrapartida tem afetado significativamente a nossa economia. E como matéria de governo, né, vamos dizer assim, como ações governamentais, o ministro da Economia, junto com o presidente da República e os outros ministros, tem colocado algumas medidas que a gente falou, que inclusive, né, as medidas provisórias trabalhistas, que previu a redução da jornada de trabalho, a suspensão do contrato de trabalho, o auxílio emergencial de R$ 600, que a gente falou aqui e tem muitas dúvidas, inclusive se alguém também estiver assistindo, é mais ou menos o assunto que a gente vai tocar aqui, mas não é igual que o governo ele previu por meio da Caixa Econômica, na data de hoje, dia 15, liberar consulta para aqueles trabalhadores que têm saldo nas suas contas de fundo de garantia, tanto as inativas como as ativas, poder fazer um saque emergencial, um saque no valor até R$ 1.045. Isso tudo aí para o quê? Para fomentar e injetar capital na nossa economia do Brasil. Então, já está feita a medida do governo, junto à Caixa Econômica, para liberar esses recursos. Uma monta de praticamente 32 bilhões de reais injetados aí na nossa economia brasileira por meio dessa liberação desses recursos do Fundo de Garantia dos Trabalhadores. Lógico que vai ter direito aqueles que têm esse saldo disponível nas suas contas vinculadas, que não pôde sacar. Por quê? Porque para sacar o fundo de garantia, a gente não é simplesmente querer ir lá com uma conta bancária normal e retirar o valor que tem depositado. Fundo de garantia, para quem não sabe, é aquele valor que os empregadores depositam todo mês, 8% do valor do salário, numa conta vinculada ao trabalhador e aquele contrato de trabalho, como se fosse uma poupança forçada. Uma poupança forçada, uma vez que a Constituição ela previu a perca da estabilidade dos funcionários, em contrapartida criaram esse fundo de amparo ao trabalhador, que é o fundo de garantia para o tempo de serviço. O próprio nome já diz o que ele é. Então ali, todo mês, compulsoriamente, obrigatoriamente, o empregador que tem um vínculo empregatício com seu funcionário, ele tem que depositar 8% na conta. Cada trabalhador tem uma conta vinculada de acordo com cada contrato de trabalho. E ele vai ter a liberação desse recurso, normalmente, no caso normal, é quando ele é demitido sem justa causa. Quando ele é demitido sem justa causa, ele pode levantar a integralidade daquele saldo que tem na sua conta do fundo de garantia, e inclusive tem uma multa, que é uma multa que o empregador paga 40%. Aí ele pode levantar a integralidade. E como que fica esses saldos então inativos na conta de alguns trabalhadores? Vejamos, quando um trabalhador, por exemplo, ele pede para sair da empresa. Quando ele pede para sair da empresa, ele não pode levantar os seus depósitos do fundo de garantia. Então esse depósito fica lá. Fica lá e é dele,
mas ele só vai poder usar com medidas autorizadas por lei. Entre elas aposentadoria ou alguma doença, e aqui eu cito que portadores, a pessoa ou família que é portador de HIV ou de câncer, por exemplo, ele pode fazer o saque desse saldo do fundo de garantia que tem na conta dele. Como também, como todo mundo sabe, para fazer a aquisição da casa própria, ou alguma reforma, ou alguma outra questão liberada por lei, uma questão de prótese também pode liberar. Então a lei ela já estabelece algumas normas que podem fazer o levantamento desses valores do fundo de garantia. E aquelas pessoas que são aposentadas, mais de 70 anos, ele já pode sacar mês a mês, é autorizado fazer o saque. Então tudo isso, como já houve em outros governos, aí eu lembro aqui o próprio Michel Temer, no final do mandato dele, ele injetou um pouco a liberação de saldo de contas inativas. Inclusive eu até peguei de um saldo que tinha. Você poderia levantar os valores que estavam lá depositados. Então mais uma medida aí para passar a crise dessa pandemia que nós estamos tendo, que é a segunda onda do impacto financeiro, que todo mundo já estava prevendo. O governo aí liberou esse saldo para levantar até R$ 1.045 por pessoa. Então a pessoa que tiver interesse, hoje, para não haver aquele acúmulo e outras situações por conta da pandemia, do isolamento social, ele pode fazer praticamente 100%. Ele vai consultar se tem um saldo, ele vai entrar e cadastrar no site da Caixa Econômica. Isso daí é fácil dos senhores consultar. Aqueles que tiverem problema, pode nos seguir e nos falar, que a gente orienta aqui. Depois posso até deixar no comentário os sites, o aplicativo do FGTS também. Você pode verificar esse saldo e já solicitar o saque imediato. Esse saque ele vai acontecer a partir do dia 29 de junho até dia 31 de dezembro. O que acontece? No primeiro momento não vai ser disponibilizado o valor integral para saque, mas vai ter liberado um crédito que a Caixa Econômica vai fazer uma conta digital para aqueles trabalhadores. Praticamente 60 milhões de brasileiros vão estar aptos aí para fazer esse levantamento. Olha a quantidade de recursos que pode movimentar a economia do Brasil nesse período aí onde se não tem renda, né? Se R$ 600 estava ajudando, imagina agora até 1.045 para aqueles que tenham, para colocar de volta e girar o nosso capital. Então ele vai vincular e ele vai pegar esse valor lá, ou fazer pagamentos por meio da conta digital que a Caixa Econômica vai abrir, ou de acordo com o aniversário, da data de aniversário do trabalhador, ele vai ver lá no calendário, no site da Caixa Econômica já está disponibilizado, o dia que ele pode fazer o saque desse valor. Mas já logo ele poderá fazer o quê? Ele poderá fazer o pagamento de contas no moldes do auxílio emergencial. Tá bom, meus amigos? Então agradecer aqui a presença de todos, né? Vou dar uma lida aqui, hoje a gente está improvisado. As pessoas que estão nos assistindo. Nosso futuro prefeito, Evandro Zica, sempre presente. Jamile, Pedro César, Leandro, amigo de Juína, Ivan Carlos, de Campo Novo dos Parecis, nosso amigo Rômulo Trota, Joalma Pontes, grande jornalista, Luiz Salodeiro de Cáceres, Fabiola e Fabiano, lá de Piranga, nosso vereador, Serginho Lader, Fábio Henrique, Suiane, que trabalhou aí numa época bastante importante pra gente aí na UTI, um pequeno João. Você viu ele aí, né? O tamanho da criança que tá. Então, meus amigos, se tiverem alguma dúvida,
já podem postando pra gente, que hoje a gente está com bastante tempo, a gente vai poder tirar as dúvidas de vocês sobre isso. Mas era a informação importante que a gente tinha para passar hoje para os senhores, era exatamente isso. Até porque fundo de garantia, apesar de ser maciço, maçante, parece que todo mundo sabe já o que ele é, o que ele tá. Muita gente não sabe operar ele, né? O que eu faço com isso? O que eu não faço com isso? Posso isso? Posso? Não posso aquilo? Então é uma das coisas importantes até. É um recurso que é fruto do esforço nosso de trabalho. É uma parcela obrigatória que o empregador tem que depositar, inclusive todos os meses até o 7º dia do mês lá, fazer o depósito fundiário dos seus funcionários. Lembro que a medida 927, a medida provisória, ela prorrogou o prazo para os empregadores fazer o recolhimento dos 3 primeiros meses da pandemia, postergou mais para frente, então houve um parcelamento para ajudar inclusive isso. Mas o que cabe importante frisar aqui, principalmente aqueles trabalhadores seletistas que têm direito a este fundo. Hoje, no celular nosso, a gente consegue baixar o aplicativo do fundo de garantia e acompanhar mensalmente os depósitos fundiários que estão sendo recolhidos ou não pelo empregador. Então não cabe mais muita surpresa, mas a gente depara muito ainda com os trabalhadores quando vão ser demitidos, inclusive agora nesse auxílio emergencial, nessa fase de pandemia, muita gente, muito trabalhador procurando e pego de surpresa que quando é demitido ele vai levantar o seu extrato de fundo de garantia e não está feito os depósitos lá recolhidos. E aí, doutor, como que eu faço para ver isso? Isso daí, essa ausência de depósito fundiário, fundiários que a gente chama, recolhimentos fundiários, né? O depósito do fundo de garantia, ele, caso ele não seja feita corretamente pelo empregador, a pessoa pode entrar com uma ação trabalhista pedindo para que a empresa seja obrigada a realizar os depósitos fundiários na sua conta bancária. Por que que isso é importante também? Num passado não muito longo, aí recente, tinha um entendimento até jurisprudencial, interpretação da nossa lei e os julgados, que esse recolhimento de fundo de garantia, o prazo dele não tinha prazo prescricional. Poderia, depois de 10 anos, rever essa questão do recolhimento de fundo de garantia. E recente agora, a gente já está tendo praticamente uma jurisprudência pacífica que o trabalhador ele só pode verificar numa ação trabalhista, numa reclamação trabalhista, ele só pode pleitear valores não recolhidos dos últimos 5 anos de trabalho. Então o trabalhador, quando ele encerra o teu contrato de trabalho, ele tem 2 anos para ele ingressar com uma reclamação trabalhista contra o trabalhador que sonegou algum direito trabalhista, não fez o recolhimento de previdenciários, de depósitos fundiários, verbas trabalhistas, verbas salariais, hora extra, insalubridade, periculosidade, todas essas parcelas de natureza salariais que o trabalhador tem direito. O trabalhador tem 2 anos a partir do encerramento do contrato para ele ensejar essa ação trabalhista. E a partir do momento que ele entra com essa ação, ele pode rever os últimos 5 anos. Então olha lá, trabalhadores aí, a gente vê isso cotidianamente até. Sempre isso daí. No nosso cotidiano, a gente depara com essas situações de trabalhadores que têm 15, 20, 18 anos de serviços prestados ao empregador e não houve o recolhimento do seu fundo de garantia. E aí fica pesado para o trabalhador pagar, para o empregador pagar, né? Um direito aí constitucional garantido ao trabalhador, que inclusive é a mola propulsora aí para a realização de um sonho de
que é a aquisição da casa própria, utilizando esse saldo do fundo de garantia. E aí as pessoas ficam perdidas sem saber como fazer. Então tem que procurar um advogado de confiança para requerer junto à empresa esses recolhimentos fundiários que não foram feitos. E a importância desse recolhimento fundiário para a Justiça do Trabalho, ela é tão grande que inclusive eu já tive algumas situações que advoguei nesse sentido, que a ausência de recolhimentos fundiários ou não recolhimentos, né, por parte da empresa, por si só é motivo de uma rescisão indireta. O que é a rescisão indireta, para quem não sabe? Rescisão indireta é demissão por justa causa do empregador, do empregado para o empregador. Então, uma falta grave que o empregador comete ao seu funcionário, da mesma forma que tem a demissão por justa causa quando o trabalhador ele comete uma falta grave. Ele pode ser demitido, inclusive ele não vai ter direito de levantar o seu saldo de fundo de garantia. Para a empresa, a lei também prevê essa situação. Quando o empregador ele não está cumprindo com suas obrigações, o trabalhador ele pode entrar com ação, inclusive pedindo a rescisão do contrato, sem perder esses direitos. Inclusive a multa do fundo de garantia, seguro-desemprego, os 13º proporcional, férias proporcionais, dentre outras verbas que ele faz direito. Então, para vocês verem a importância que muitos trabalhadores eles acabam não se preocupando com isso daí. Mas é uma preocupação que nós temos que ter. E graças a Deus, hoje a tecnologia ajuda os trabalhadores. Eu vejo também que algumas empresas, né, algumas empresas não, a Caixa Econômica para muitos trabalhadores entregam um extrato mensalmente para o trabalhador. Aqueles que não têm isso, tem que ir lá na sua conta da Caixa Econômica, que foi aberta a sua conta vinculada do fundo de garantia, e pedir também que esse extrato chegue. Ele chega até fisicamente como se fosse um boleto com o extrato atualizado do seu fundo de garantia. Tá bom? Então, pessoal, para vocês verem a importância dessa medida, são 36,2 bilhões na economia esse ano. Cerca de 600 milhões e 800 mil trabalhadores vão ter direito a receber, a levantar esse recurso. Ah, doutor, uma dúvida que muita gente pergunta. Ah, mas se eu levantar o fundo de garantia durante a vigência do meu contrato de trabalho, a minha multa contratual lá do fundo de garantia da rescisão de 40%, ela vai refletir sobre o saque? Não. A multa que é estabelecida quando a demissão sem justa causa de 40% dos recolhimentos fundiários do trabalhador, independente de haver saque ou não, ele vai computar todo o período do pacto laboral que ele teve com o empregador, com a empresa. Então vai computar, não tem problema você sacar 1.045 lá, que não vai afetar teus 40% numa eventual multa que o seu empregador vai ter que pagar depois. Então, num momento de falta de dinheiro, é melhor você levantar esse recurso e aplicar ele ou usar para o dia a dia, do que você acabar tendo que pegar juros aí de banco ou outras situações que a gente está vendo pela necessidade. E a falta de comida, a necessidade da pandemia. Realmente a preocupação é para atingir aquele público mais carente, principalmente aquelas pessoas que estão desempregadas, que não têm renda, os autônomos, os liberais, que não têm fonte de renda segura. Ele tem mais um recurso aí, além do auxílio emergencial, que não tem nada a ver. A Caixa Econômica usa a base de algumas coisas para fazer o pagamento desse auxílio, mas não impede se você tem direito. Então você foi demitido, você tem direito ao auxílio, já recebeu inclusive a primeira parcela, e agora você tem um saldo lá de um emprego que você deixou 3 anos lá, e tem o valor ser levantado, você pode levantar. Ah, mas se você não tiver 1.045 na sua conta, você vai poder sacar? Você vai poder sacar dentro do limite do saldo que você tem. Então, espera aí o governo que mais de 50%
dessa população apta a levantar o fundo de garantia fazendo o saque emergencial, mais de 50% eles vão levantar praticamente o saldo total que tem nas suas contas vinculadas da Caixa Econômica lá do fundo de garantia. Dona Antônia assistindo a gente aqui, parabéns, Dona Antônia, pelo seu aniversário. Feliz aniversário, viu? Muita saúde, paz e sucesso para a senhora. Senhora que está agora na aposentadoria, né? Depois de cumprir seus trabalhos, inclusive aposentando outras pessoas, agora está aí e a gente agradece muito a sua participação, sempre divulgando as nossas atividades. Obrigado pela presença. Nosso amigo Bruno Garcia, de Várzea Grande, nos acompanhando. Bacana o trabalho que você vem desenvolvendo aí, tô te acompanhando também, Brunão. Parabéns, continue assim. Minha linda, me assistindo aqui, de vez de estar assistindo ao vivo, tá assistindo da sala lá, me acompanhando. Feliz Dia dos Namorados, né? Passamos o dia 12 aí muito, muito feliz, nós dois juntos. Que tenhamos aí pela eternidade outros Dia dos Namorados. Marcelo Maiolino, nosso amador, nosso time de handebol. CEAF concurseiro, 123 milhões de brasileiros estão sendo atendidos e vai receber algum auxílio, seja auxílio emergencial, bem ou saque emergencial do fundo de garantia. No total, 9 de cada adultos no Brasil. Mandou pra gente aqui. Vão, né? Sérgio Souza, um abraço. Pessoal, a gente está aberto. O assunto aqui hoje é muito tranquilo. Não tem uma grande dificuldade de fundamentação jurídica para entender. O que chama atenção mesmo aqui é a existência do levantamento desse auxílio emergencial. Então, como já foi liberada a consulta e vocês vão ter, e depois entrar dentro do site da Caixa Econômica, vocês vão verificar lá que dá para vocês já fazer o requerimento digitalmente, tendo essa liberação do crédito para fazer uso, pagamento de conta e outras coisas a mais via uma conta digital que a Caixa Econômica vai abrir, ou já ver de acordo com a data do seu aniversário o calendário para prever e já deixar a previsão de saque para fazer o levantamento desse valor. Isso aí que é interessante também, vocês verificarem a consulta até para ver se não há problema nos depósitos fundiários de vocês de outras relações trabalhistas. Quem sabe ainda dá tempo, não acabou o prazo prescricional para entrarem aí com uma reclamação trabalhista, tá bom? Isso é importante porque tanto as inativas como as ativas. Inativas é que o contrato de trabalho já encerrou, e ativa é se você está trabalhando e você tem saldo na sua conta, no seu depósito fundiário, você pode optar para fazer o levantamento desse valor, tá bom? Os saques são disponíveis até dia 31 de dezembro, o calendário vai a partir do dia 29 de junho. Foi o que eu falei para vocês, conforme divulgação do calendário do banco, que vai seguir mais ou menos o que o auxílio emergencial está seguindo, que é a data de aniversário. Eu vou depois disponibilizar para vocês, que a gente já viu o calendário aqui e já tem algumas datas já estabelecidas. A gente vai divulgar para os senhores que não dá para a gente colocar aqui para assistir, mas podem me cobrar que eu coloco lá nos comentários da nossa live, tá bom? Pessoal, hoje tá quieto, pouca pergunta.
Meu amigo Diogo Zeferino nos acompanhando aqui. Obrigado. Rafael Clas Dalbó. Fala, meu amigo. Valeu por estar presente aí. Pessoal, tô tentando baixar aqui o calendário. É que a internet aqui tá bem ruim hoje. Mas eu vou ficar devendo mesmo e prometo para vocês que eu deixo o calendário ativo aí sem ter problema nenhum para vocês. Eu já tinha meio que separado para passar para vocês, mas é dentro dessas datas que a gente colocou. Não tem problema nenhum. Então vamos lá. O site para vocês quiserem acessar até durante a live aqui agora, estiverem com a internet aí, podem acessar para verificar aí a situação de vocês. Dia 19 que vai já liberar algumas outras ferramentas, mas hoje já é para estar liberado aí a consulta. Então é o fgts.caixa.gov.br. Daí vocês podem obter a informação de vocês. Um dado importante que vocês abaixam o aplicativo e conseguem verificar o extrato bancário de vocês é você ter o NIS. Na carteira de trabalho tem o NIS, que é a carteira do INSS lá. Vocês digitam com eles, você pode até pedir para fazer a senha digital, que aí evita de vocês terem que ir numa agência fazer o requerimento do extrato de fundo de garantia completo, que vocês vão levantar mês a mês. Então consegue fazer isso aqui. Praticamente eu acho que é o único dado que pede é o nome completo e o número do NIS. E também bacana colocar para vocês aqui que tem um DISC do FGTS da Caixa Econômica para ver essa situação do saque emergencial, que é o DISC 111 111. Então faz uma ligação, quem tiver com problema de internet, tem muita gente que gosta de falar com atendente, né? Tem muita gente até que gosta de ir presencial. Mas lembrando que o momento agora aqui pede pra gente realmente ter o isolamento social. Hoje até eu falei no início da live que nós estamos fazendo de casa aqui até por conta disso. A gente está evitando, a gente já viu que Cuiabá, por mais que alguns falam que não está no colapso, né? Espero que os amigos do interior essa situação não esteja tão grave como aqui em Cuiabá, mas aqui em Cuiabá já está. A gente já sabe que tem muita gente com dificuldade de conseguir as UTIs, leitos aí para o tratamento do Covid. Então a gente está realmente cumprindo aí, evitando o máximo possível de exposição de pessoas para a gente fazer live. E querendo ou não, na nossa live lá, a gente, só para vocês terem uma ideia, para a gente conseguir transmitir para todos os canais que a gente normalmente passa, a gente utiliza praticamente quatro aparelhos que a gente utiliza ali. Nosso amigo Molina, que sempre nos acompanha, nossa querida Joelma tem nos ajudado também. Agradeço sempre aí, Joelma, pela prestação e auxílio que vem nos dando. E por hoje a gente fez aqui de casa, né? Mas um pouco informal, dentro do quarto do seu João Yoshi, passando um pouco de informações para vocês. Pessoal, não tenho mais muito o que falar aqui e tô vendo que vocês estão meio acanhados hoje, né? Não sei se é a questão de isolamento, é muita pouca pergunta que o pessoal tá fazendo. Então eu vejo que a explicação foi a contento. Ninguém tem dúvida nenhuma mais sobre a questão do fundo de garantia. O pessoal tá falando do 111, é bastante prático, né? Basta só digitar o CPF e a secretária eletrônica já diz a data que o FGTS vai estar à disposição. É isso mesmo, Leandro. Eu tentei ligar hoje lá para ver mais ou menos, até para estar falando para vocês, e realmente isso que pede.
Outra dúvida aqui que me perguntaram no WhatsApp aqui é a questão do distrato. Distrato, meus amigos, para quem não sabe, é uma modalidade de rescisão que a reforma trabalhista trouxe, que é um acordo. É um acordo do trabalhador com o empregador por conta da multa. Então a gente sabe que antes da reforma não tinha opção do trabalhador e o empregado entrarem em comum acordo para fazer sua extinção do contrato de trabalho. Ou ele tinha que ser demitido sem justa causa, ou ele tinha que fazer a demissão a pedido. Quando o trabalhador faz a demissão a pedido, ele não tem direito ao seguro-desemprego, além de não ter direito ao levantamento do fundo de garantia. Então, o dinheiro ficava parado. O distrato que a reforma trabalhista prevê foi um acordo, é um meio termo. Então, as duas partes eles entram num acordo. O trabalhador ele vai levantar 80% do saldo do seu saldo do fundo de garantia que tem na sua conta e ainda 20% de multa. E o trabalhador não tem direito ao seguro-desemprego. Mas vejam vocês, já é algo interessante para aquele trabalhador que já tem um trabalho em vista, né? Já está querendo procurar outro rumo, ou abrir um negócio, pegar esse capital que ele tem, ele vai poder levantar 80% do saldo e ainda receber uma multa de 20%. Antigamente, que era fraude, inclusive, que as pessoas faziam, que o trabalhador ele era demitido sem justa causa, ele recebia a multa de 40% e depois devolvia para o trabalhador. E isso daí não orienta ninguém a fazer, até porque acabam incorrendo em crime. E não tem a necessidade, e ainda os empregadores podem correr o risco depois de ter que pagar de novo e ainda pagar uma multa grande. Ou muitas das situações eu já vi, no caso prático até, fazerem esse acerto fraudulento, e aí o trabalhador recebe e não devolve para a empresa os 40%. Então a reforma trabalhista teve mais um ponto positivo aí, que é a situação do distrato. Você levanta 80% do saldo, 20% da multa e tranquilamente extingue seu contrato de trabalho sem ter ilegalidade nenhuma. Tá bom? O nosso amigo France está perguntando: quem foi candidato a vereador e não ganhou? Por que não estão recebendo auxílio? Eu vi, Francis, alguns problemas nesse sentido, que como essa questão, mas aí não é este auxílio que nós estamos falando hoje, só para deixar claro para todo mundo que está nos assistindo. O auxílio que o Francis está perguntando é auxílio emergencial, que é aquele auxílio dos R$ 600 para os autônomos, para as mães de família, para aquelas pessoas que não têm o vínculo empregatício, os autônomos, que é aquele antigo que já está pagando a segunda parcela. E muita gente ainda não recebeu, inclusive até, além desse problema, Francis, é que algumas empresas não deu baixa no sistema da Delegacia Regional do Trabalho, que é a baixa no sistema da Delegacia do Trabalho. Então consta para o banco de dados do governo federal que aquela pessoa ainda está com um vínculo empregatício ativo. Então ele não consegue cumprir o requisito para receber o auxílio emergencial. Aqui no caso que você perguntou, eu realmente vi inclusive com algumas candidatas que eu advoguei para ela no pleito anterior em 2018. A pessoa não foi eleita, ela está como suplente e no cruzamento do banco de dados está constando que ela está com mandato eletivo. Então isso daí é um erro que você tem que provar. Tem que provar junto à Caixa Econômica, naquela contestaçãozinha que se tiver, ou até mesmo, se for o caso, entrar com uma ação judicial, né? Que foi até tema de outra live que nós fizemos, que inclusive é competência para entrar nessa questão, se é juizado, se é como é programa de um ministro que teria que ser o STF, mas a gente entende que é no juizado especial federal mesmo, você pode rever e comprovar que não, olha, eu não estou no mandato eletivo nenhum, então eu faço direito. Importante mostrar principalmente a carteira de trabalho e as baixas aí, e inclusive que não há nomeação nenhuma.
Mário Benevides nos assistindo, um abraço. Rony Peterson. Isso aí, Rony. Um abraço também, sempre tirando dúvida do pessoal. Minha comadre Gessi, sempre presente. Pessoal, eu acho que não está tendo perguntas nenhuma hoje. A gente esclareceu a situação desse saque emergencial. Eu fiz um artigo e vou postar na minha rede social amanhã cedo. Quem quiser procurar lá, vai no Assertivo News, onde eu sou colunista. Tem um artigo escrito por mim lá, da minha autoria, que já vai estar disponível. E acredito que amanhã, durante a semana, esse artigo aí já deve ser replicado para outros sites do estado de Mato Grosso todo. Falando em síntese tudo isso que a gente falou um pouco, inclusive com alguns dados demonstrando a situação para vocês. Mas o que eu chamo a atenção aqui antes de finalizar a live é exatamente isso, pessoal. Nós, trabalhadores, né, principalmente aqueles que têm direito ao recebimento do fundo de garantia, os funcionários estatutários não têm esse direito, né? Quem tem esse direito são os seletistas ou outras categorias que por lei autorizam, mas normalmente são os seletistas. Na grande maioria da totalidade das vezes são os seletistas. Os comissionados, funcionários públicos não. Mas aqueles que têm sim, tem que ficar atento à questão desse extrato de fundo de garantia. Principalmente por essa questão da prescrição que eu falei para vocês, que são de 5 anos. Então não pode dormir. Ah, doutor, mas aí eu vou entrar com ação e vou perder o emprego porque a empresa não vai aceitar. Por isso aí que eu também acho um grande acerto da reforma trabalhista que vocês têm os representantes de classe. E normalmente uma empresa, quando ela começa a faltar com recolhimentos fundiários de vocês, não é só de um. Normalmente acontece já de quase todos os funcionários. Quando a empresa começa a falhar e não ter recurso para fazer os recolhimentos fundiários, é porque a situação é grave e aí cabe às representações de classe tomar essas medidas aí para proteger o trabalhador. Se não tiver um sindicato, não tiver um representante da categoria ali que tenha, eu vejo que cabe sim uma ação judicial, uma reclamação trabalhista para rever esse direito que vocês têm, que não é pouco. A lei colocou isso daí como realmente uma garantia para que se utilize em momentos de necessidade. Por isso até a liberação desse saque emergencial, porque é uma pandemia, é um caso de força maior. Já houve decreto do governo, do presidente da República dentro dos municípios, então já é consolidada o estado de necessidade dessa situação. E aí o governo vai querer colocar dinheiro no mercado para fomentar o mercado e aí acabar recolhendo impostos também, mas também para gerar riquezas aí para todos e o país não quebrar de vez. Um abraço, prefeito, nosso prefeito Valcir Casagrande Sapezal, ilustre presença. Pessoal, 10 minutos para encerrar a live aqui, ainda faltando 10 para as 9. Eu estou deixando aberto para vocês aqui para perguntarem. Eu não sei porque o pessoal hoje está meio tímido, não está perguntando muito. Outra coisa bacana que eu falei para vocês também é essa situação do aplicativo. Vocês podem inclusive fazer todo esse pedido por meio do aplicativo da Caixa Econômica, que eu também vou deixar disponível para vocês. Basta só ir lá e acessar. Baixa no celular rapidinho que vocês vão conseguir o aplicativo FGTS da Caixa Econômica. E outra situação importante para finalizar a nossa live de hoje. Pessoal, lembre-se do que aconteceu com o auxílio emergencial, que foi feito lá dos R$600. Muita fraude, muita fraude. Lógico que aqui o recurso vai vir
de uma relação trabalhista que vocês tiveram no passado ou estão tendo para poder levantar. Então esse saldo lá já vai estar lá pré-determinado se você tem recurso ou não para poder fazer o levantamento. Mas tenham cuidado com informações erradas. Não vão passar dados pessoais para pessoas desconhecidas para levantar esse direito de vocês. A gente vê que infelizmente no Brasil tem muito disso. Quando aparece uma situação dessa, há alguns agentes aí que querem aproveitar e ganhar dinheiro em cima disso, fraudando pessoas de bem ou pegando dados seus e passando por vocês. Então tenha cuidado com a informação que vocês passem para outros e procurar realmente pessoas de confiança para fazer para vocês se tiver algum problema. Porque muitas das vezes a fraude acontece por inocência da pessoa que está passando informação. Ah, eu não consegui fazer o meu credenciamento no aplicativo, eu tenho dificuldade com o celular. Ah, meu extrato está com dificuldade, não consigo, meu computador está ruim. Aí vai naqueles agentes obscuros lá, que vai cobrar um valor irrisório de vocês para fazer, vai acabar pegando as informações de você e vai tentar dar um jeito de cometer uma eventual fraude. Então tenham cuidado, procure os dados de informação da Caixa Econômica, os dados oficiais, procurem o Disque 111, procurem pessoas de sua confiança para estar resolvendo essa situação para vocês. O auxílio está vindo aí, o saque emergencial, para dar uma aliviada nessa situação que a gente está vivendo. Então não vamos incorrer aí com dissabor aí, uma eventual fraude, pegar os seus dados e fazer coisas contra vocês. Tá bom, pessoal? Então estamos sempre aqui à disposição. Já vou me despedindo de hoje. Mais uma live finalizada. Espero vocês toda segunda-feira. Muita gente me perguntando que eu não tinha disparado o comunicado de propaganda da live de segunda-feira. Realmente a gente não fez por conta desse isolamento, do feriado que a gente falou. Eu também tive fora de Cuiabá, tava recluso aí nessa pandemia, estava num lugar que não estava pegando internet muito bem. Mas de antemão eu falo para vocês, segunda-feira, 8 horas da noite, pode entrar no Facebook do Carlos Hayashida. Nós vamos estar trazendo com certeza para vocês alguma informação importante, principalmente para lidar nessa fase tão difícil que é essa pandemia da Covid-19. Meus amigos, aquele abraço, que Deus abençoe todos vocês. Se cuidem, que a situação agora está realmente muito grave, principalmente na capital, e não vamos pegar esse vírus aí nojento que é o coronavírus. Se cuidem e espero que todos estejam com a gente aqui na próxima segunda. Até mais e um abraço a todos.